Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e hoje vamos falar sobre os tipos de rochas, tá? Essa parte que é tão importante aí para a Geografia, que faz parte da Geografia Física. Lembrando que a Geografia ela se divide em duas, Geografia Física e Geografia Humana. Essas questões de rocha, da litosfera, da hidrografia, atmosfera, é a parte da Geografia Física, que inclusive nós vamos ver hoje aí algo relacionado à litosfera, que é o tipo de rochas, que também entra aí no assunto de geologia, tá? Então vamos lá. Estudo das rochas. Para começar a falar sobre o estudo das rochas, eu trouxe aqui para vocês uma questão do Sistemas Farias-Brito, de Ciências Humanas, questão 171, da página 50, e vai mostrar aqui um esquema do ciclo das rochas, e vai falar aí que a geologia é o estudo da origem, formação e dinâmica das rochas. Tais estudos fornecem ao homem as riquezas que esses elementos podem oferecer e também utilizá-las como documentos e registros do passado. Sobre a temática geologia, é correto aferir que... Aí vai falando aqui sobre afirmações, né, sobre as rochas ígneas, sobre a questão das rochas sedimentares, e aí lá no final da aula nós vamos retomar para resolver aí de forma assim, bem clara essa questão do material Farias-Brito. Então, vamos lá sobre o estudo das rochas. Então, o que é a rocha? Né, popularmente aí chamada de pedra, né, de forma coloquial, mas aí no caso são rochas. Existem rochas de todos os tamanhos e a rocha, ela é um conjunto aí de minerais. Aqui eu mostrei para vocês o granito, que é um exemplo aí de uma rocha. No caso do granito, o conjunto de minerais que compõem o granito é quartzo, feldespato e mica. Nesse caso aqui, já está bem visível, né, pela coloração dessa rocha, do granito, já dá para diferenciar aí que cada um, né, no caso quartzo, feldespato e mica, que estão aí compondo essa rocha. Então, toda a rocha, ela tem esse conjunto aí de minerais. E aí, quando se fala de minerais, é interessante também destacar a diferença entre minerais e minério. Tá? Então, o que é um minério? O que pode ser considerado como um minério? O minério é quando existe um mineral em abundância, tá? Naquele minério, que aí, no caso, ele tem ali uma relevância comercial. Um exemplo disso é o minério de ferro. O Brasil é um grande agroexportador de minério de ferro, inclusive o minério de ferro é uma commodity brasileira, né, que é esse grande matéria-prima, né, em grande quantidade no Brasil, que traz uma lucratividade. Então, quando um mineral ele tem aquela quantidade de um minério de forma abundante, que pode ser utilizado aí com uso comercial, esse sim pode ser considerado aí um minério de relevância para um país. Assim como o ferro, tem também a bauxita, o manganês, entre vários outros. Tá? Então, aqui o granito, a rocha é um conjunto de minerais, como exemplo do granito, no caso, o conjunto de minerais que compõe o granito é o quartzo, o feldespato e mica. Lembrando que o granito também ele é muito utilizado aí nas construções, então tem aí uma visibilidade no mercado de uma forma aí sempre relacionando com construções. No caso, o conjunto de minerais é formado por elementos químicos. No caso aqui do granito, o elemento químico que é formado principal aí é o silício. Mas o silício, ele não está só no granito, também essa nossa parte aqui da litosfera, ela é bem aí constituída de silício também. Porque o granito é uma rocha ígnea, tá? E nós já vamos até falar aqui sobre as rochas magmáticas, inclusive o granito, ele faz parte aí, né, dessa composição das rochas magmáticas. Tá? Então, a crosta terrestre, a litosfera, que é essa parte, né, mais superficial aqui das camadas da Terra que estamos, né, vivendo sobre elas, ela é uma rocha, é feito por solidificação da rocha magmática. Tá? Então, por isso que temos aí muito silício também. O granito, que eu estava falando para vocês anteriormente, colocando ali como rocha, também é um exemplo de uma rocha magmática. Mas o que é uma rocha magmática? A rocha magmática, ela se forma através do resfriamento do magma, tá? Lembra lá da aula de camadas da Terra? Crosta, manto e núcleo? Lá no manto,
nós temos a lava, que no caso é ali o magma, tá? Que em alguns momentos, por conta de movimentos de placas tectônicas, ele acaba vindo para a superfície através do vulcanismo, e aí existe a solidificação desse magma que vai se transformar numa rocha magmática, que são rochas cristalinas, no exemplo disso que eu falei para vocês, o granito, e também a litosfera, em todo o processo de formação aqui da crosta terrestre, né? Essa no qual nós vivemos, teve aí a solidificação desse magma também, que inclusive tem muitos minerais, principalmente o silício, tá? Lembrando também que as rochas magmáticas são as rochas mais antigas e mais resistentes. Existem dois tipos de rochas magmáticas, as rochas magmáticas intrusivas e as rochas magmáticas extrusivas. Tá? Qual que seria a diferença, professora, de uma rocha magmática intrusiva para uma rocha magmática extrusiva? Então, vamos lá. Rochas magmáticas intrusivas, que pode aparecer na sua prova como plutônicas ou abissais, são aquelas rochas magmáticas que se solidificam ali de uma forma interna ali da Terra, em fendas, tá? Não é na superfície. Ela tem contato ali com outras temperaturas, que são mais frias do que a do magma, logicamente, e acabam se solidificando ali em fendas ainda no interior da Terra. Por isso, como o próprio nome aqui, intrusivo, já dá essa ideia aí de se resfriar dentro ali da crosta terrestre, tá? Lembrando que do magma existem várias temperaturas diferentes, né? Sempre todas elevadas, bem elevadas, porém temperaturas diferentes. E aí esse magma pode acabar se solidificando de forma interna também, quando tem contato aí com a temperatura menos quente. Rochas magmáticas extrusivas, vulcânicas ou efusivas. E aqui extrusiva já dá a ideia, né, de que é no externo. Então ela se solidifica quando tem contato aqui com a superfície. Vulcânicas, também já dá essa dica aí, porque pode ser chamada de extrusivas, vulcânicas ou efusivas. Vulcânicas é proveniente de atividades vulcânicas. Então, o que um vulcão faz? Ele vai ali, né, jogar aquela lava para fora e aí vai se solidificar. Exemplo dos tipos de rochas ígneas: granito, diorísio, diabásio, basalto. Então, são rochas aí que são provenientes de resfriamento do magma, seja de forma intrusiva ou de forma extrusiva. Lembrem sempre que as rochas magmáticas são as rochas mais antigas, também sempre associadas aí às rochas cristalinas e também às rochas mais resistentes que temos. Inclusive, sempre associando também que a crosta terrestre aqui é proveniente do resfriamento do magma, ou seja, né, ela tem a origem aí de uma rocha ígnea ou magmática, tá? Rochas sedimentares. Quando eu falo de rochas sedimentares, é interessante falar sobre a areia. A areia, na verdade, ela é uma rocha. Na seu tamanho bem reduzido, logicamente, do que nós estamos acostumados a chamar de rocha. Tá? Então, a partícula sedimentar ali é um sedimento, né? Areia. Tá? Mas assim como a areia, nós temos menores sedimentos ainda, que é o silt, a argila, que são mais finos. Tá? Então, aquilo que a gente acaba falando ali na praia, chama de areia de forma geral, mas ali tem vários sedimentos diferentes. Pode ter silt, pode ter a areia propriamente dita, que é o sedimento menor, tá? O silt. Então, nós, lógico, no dia a dia usamos essa palavra, né, como areia, ali se referindo a toda a parte ali da praia, mas lógico que cientificamente, se você for analisar, ali tem várias outras partículas. O que é uma rocha sedimentar? Uma rocha sedimentar é uma rocha formada a partir de sedimento de outras rochas. Tá? Como assim? Gente, tudo que nós temos aqui na superfície terrestre sofre processos de intemperismo. E o que é o intemperismo? É o desgaste da rocha, tá? Então, nós temos o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O que é o intemperismo físico? É o intemperismo causado por conta de diferentes temperaturas. Então, por exemplo, né, nós temos aí temperaturas altas. O Brasil é um país tropical, né? Temos ali uma diversidade de temperaturas. Independente do clima,
Tem parte do ano que temos temperaturas mais elevadas e parte do ano que temos temperatura menos elevadas. Essas temperaturas, essa troca de temperatura, ela faz o quê? Com que a rocha dilate e compacte. Exemplo, quando a temperatura está muito elevada, a rocha ela tende a dilatar. Quando a temperatura não está tão elevada, a rocha tende a compactar. Esse movimento de dilatação e compactação acaba aí, causando um desgaste nessa rocha, um intemperismo. Ou seja, ela vai ali se desfazer, fragmentar. E esse processo de intemperismo vai levar à erosão. E aí nós temos uma diferença bem interessante do intemperismo para a erosão. O intemperismo é o desgaste da rocha e a erosão é o transporte desse material desgastado. Então, essa rocha que sofre aí toda essa influência, essa transformação, esse intemperismo, ela vai ali sofrer o processo de leva para outro lugar, né? Um caminho para outro lugar. O nome desse processo é chamado de erosão. Assim como tem o intemperismo físico, tem o intemperismo químico causado pela água. Então, a água ela também tem um processo ali de desgaste de uma rocha. Um exemplo disso é você observar ali o litoral, né? A água do oceano, quando bate ali nas rochas, traz toda aquela cavidade. Isso é um intemperismo químico. E esse material que vai sofrer esse processo de erosão, ele vai para outros lugares para formar outras rochas. Tá? Então, as rochas sedimentares são rochas formadas por outras rochas. E aí eu tenho 3 tipos de rochas sedimentares: as clásticas, as químicas e as orgânicas. As rochas sedimentares clásticas são aquelas rochas formadas, propriamente dita, pelo sedimento de outras rochas. As rochas sedimentares químicas, formadas por transformações químicas. E as orgânicas, formadas ali por transformações orgânicas da rocha. Tá? Algo interessante também, quando se fala de aquífero, nós temos ali o aquífero, que são águas subterrâneas, são águas que estão ali sendo introduzidas ali naquela rocha através da sedimentação. Tá? Então, a água acaba infiltrando ali nas rochas sedimentares e chega até aquelas áreas mais profundas. Geralmente também, não sei se você já ouviu falar, mas do xisto betuminoso, que é uma rocha sedimentar, que tem elementos ali que dá origem a combustíveis. Também existem rochas que, por sua formação ali, também dá origem a combustíveis, né? A fontes de energias, de forma geral, tá? Então, vamos lá. Rochas sedimentares metamórficas. O que são as rochas sedimentares metamórficas? Geralmente, as pessoas falam que as rochas sedimentares metamórficas são rochas velhas. Mas, na verdade, são rochas que passam por um processo de metamorfismo, que é a mudança da sua temperatura e pressão, que vai alterar ela quimicamente. As rochas metamórficas, elas surgem a partir das transformações das rochas sedimentares ou das rochas magmáticas. Tá? Classificação, nós temos aí a paratamórficas e ortometamórfica. Tipo de metamorfismo, né? Essa palavra aí que quer confundir. Vamos lá. Diamontermal, que é o quê? É uma rocha que sofre processo de transformação aí nas suas temperaturas e pressão. A rocha termal, que sofre metamorfismo na sua temperatura. E o dinâmico, que sofre processo de metamorfismo através aí da sua pressão e movimento das rochas. Aí nós temos aqui um exemplo de rocha metamórfica, que é a ardósia e o anfibolito, tá? E o mármore, aqui eu trouxe para vocês, que também é um exemplo aí de rocha metamórfica, que passou por toda essa transformação na sua composição química. E aqui, antes da gente responder aquela questão lá do início, é interessante também observar o ciclo das rochas. Tá? Então, como que acontece? A rocha sedimentar, ela pode passar aí por todo o seu processo de intemperismo químico, físico, biológico, sofrer o processo de erosão e virar uma rocha metamórfica, tranquilamente. A rocha metamórfica pode passar aí pela questão do metamorfismo, passar por o seu desgaste e voltar a ser uma rocha sedimentar.
Então, a rocha metamórfica, ela pode estar ali e sofrer também temperismo químico, físico, biológico e voltar a ser uma rocha sedimentar. A partir dali, né, formar outras rochas. Então, por isso, o ciclo das rochas. A rocha sedimentar, ela pode se tornar uma rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela pode passar por processo de intemperismo, soltar os seus sedimentos e se tornar uma rocha sedimentar novamente. Nós temos ali a questão da rocha magmática, também pode sofrer todo o seu processo de sedimentação, de intemperismo químico, físico e se tornar uma rocha sedimentar. Então, nós temos aí esse ciclo. O que não acontece é de uma rocha sedimentar voltar a ser uma rocha magmática ou uma rocha metamórfica voltar a ser uma rocha magmática. Por quê? Porque a rocha magmática, ela é formada através do resfriamento do magma, tá? Então, é uma forma, assim, de quase que impossível de uma rocha sedimentar ou metamórfica voltar a ser uma rocha magmática. Temos apenas essa exceção. Sabendo disso, vamos lá resolver a questão do início, tá? Que fala que a geologia é o estudo da origem, enfim, vem dando aí o conceito da geologia e fala que sobre essa temática da geologia é correto afirmar que, letra A, as rochas ígneas são de fundamental importância para a produção da gasolina? Não, gente, as rochas que são ígneas, elas não são rochas que têm todo esse acúmulo aí de minerais, de combustíveis fósseis, tá? Lembra que é do resfriamento do magma, e aí eu dei o exemplo para vocês do granito, e aqui da questão da litosfera, da crosta terrestre, tá? Então, não são rochas que têm aí importância para a produção de gasolina. O gneiss é um exemplo de rocha metamórfica que foi formada a partir da transformação do calcário? Não, né? Na verdade, o gneiss ele não é formado, ela é uma rocha metamórfica, mas não é formado pela transformação do calcário. Letra C. As rochas sedimentares, se comparadas às rochas magmáticas, são mais recentes, pois datam da era pré-cambrianas? Nem sempre, tá, gente? Lógico que a rocha magmática, ela é uma rocha que é considerada aí as mais antigas, mas não tem essa relação com a era pré-cambriana, aí não é de forma correta. Letra D. Toda rocha metamórfica é resultado da transformação sofrida por rochas magmáticas sedimentares ou até mesmo outras rochas metamórficas? Sim, porque toda rocha, ela passa pelo seu processo aí de metamorfismo, por temperatura e pressão, e em algum momento ela vai se tornar aí metamórfica, tá? Então, nós temos aqui o gabarito da questão, e a letra E diz, na era cenozoica, inicia-se o processo de formação das rochas metamórficas, período em que pode ser encontrado 64% da estrutura geológica do Brasil? Também não, tá? Porque essa relação das rochas metamórficas com a era cenozoica aparece aqui de forma errada, ok? Sobre as eras geológicas, nós vamos fazer outras aulas, tá? Gravar outras aulas para que fique bem claro para você toda essa questão das eras aí, que também faz parte da questão da geografia física e da geologia. Obrigada pela atenção, espero você na próxima aula.